Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e hoje vamos conversar com dois diretores, na verdade, um diretor e uma diretora do cinema nacional. Primeiro, aqui com a gente, o meu amigo querido, Heitor Dália. Muito obrigado, Heitor. Bom dia. Obrigado por aceitar o convite do Clube Cinema. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Mais uma vez um prazer estar aqui com você, conversando sobre o que a gente mais gosta, né, Daniel, que é cinema. Então, um prazerzão estar aqui com você. Obrigado. Heitor, que está na pré-produção da segunda temporada do Arcanjo, não é isso, Heitor? Sim. A gente estou em pré-produção aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está vivendo esse momento no Brasil, assim, o boom das séries, né? Uhum. A chamada guerra dos streamings, né, que está acontecendo com todas as plataformas internacionais disputando esse espaço, né? A gente tem aí a HBO consolidada, a Amazon entrando, HBO, Disney Plus, então Apple que vai entrar também nessa produção. Então, no momento que a gente vive um vácuo do cinema, por a questão da sabotagem, das falências, das políticas públicas, que o cinema vem sofrendo nos últimos anos com esse governo, assim, o que salvou o setor audiovisual foi as séries. E, então, assim, a gente está vivendo, por um lado, um momento muito difícil no cinema, por outro, um momento muito efervescente nas séries e nas plataformas que começaram também a investir em filmes, então, que é o que está salvando o cinema brasileiro e esse setor nesses tempos agora. É verdade, eu concordo extremamente com você. Infelizmente, os recursos estão cada vez mais escassos e o governo simplesmente não apoia, né? Não temos edital para isso, coisa que a gente sempre teve nos últimos anos, né? Falar de coisa boa, então, Vitor, vamos falar da sua carreira, né? Você que é um dos diretores, você é o diretor de um dos meus filmes prediletos, que é O Cheiro do Ralo. Eu realmente já vi inúmeras vezes, vi no cinema, só no cinema vi 3 vezes. Mais que eu. Realmente sou bem fascinado por esse filme desde que eu vi no cinema a primeira vez. Tenho uma cópia em casa de mídia física. Já assisti na TV a cabo, já passei para amigos, amigas. Quando já passei, quando vou apresentar para as pessoas, se puder, assisto de novo também. Enfim, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você estreou como assistente de direção da Luiz Abranches no Copo de Cólera, co-dirigiu o curta Conceição, e depois voltou a trabalhar com a Luísa como corroteirista das Três Marias. Até que em 2004 você estreou como diretor com o Nina, né? Um filme independente, que é, digamos assim, livremente inspirado no Crime e Castigo do Dostoiévski. Fala um pouquinho do Nina, como foi essa experiência quando você estreou no cinema, em longas? Olha, o Nina foi um filme assim, que foi um filme que me tornou um diretor. Já tinha feito o Conceição antes, que era um pequeno curta, que eu rodei em Pernambuco. O único trabalho, de fato, que eu fiz em Pernambuco. Morro de vontade de filmar lá, mas por alguma razão não acontece isso. Eu preciso até, acho que, forçar uma barra para filmar um filme em Pernambuco, né? Porque não surge naturalmente essa ideia, né? Mas morro de vontade. O Nina foi meu primeiro filme, né? Um filme que eu fiz meio aprendi, que capturava uma cena underground de São Paulo, lá para 2002, assim, tipo, um universo da música eletrônica, personagens na beira de um limite, né? E essa relação, assim, tipo, confinada entre uma velha que tinha um apartamento e a menina que ela locava o quarto do apartamento, uma relação assim bem assim complexa, de abusos de poder, de torturas psicológicas. É um filme bem interessante, porque é um registro não muito realista, entendeu? É inspirado livremente, claro, é só uma inspiração no Crime e Castigo, né? Aquele universo psicológico do Raskolnikov, né? E a teoria dele entre pessoas ordinárias e extraordinárias, né? Segundo a qual o mundo se divide entre essas duas categorias de pessoas, em que as pessoas extraordinárias estariam livres para exercer a ação do que elas acham correto, mas pagando o preço por isso, em alguns casos. Entendeu? Então, é uma teoria controversa, né? Porque acho que toda uma discussão, inclusive até do Schopenhauer, sobre
sobre a ação, sobre o bem e o mal, então, um filme que fala disso, fala de discussões morais, fala de loucura um pouco também, e dessa relação, assim, tipo, entre essas duas pessoas que são forçadas a conviver no mesmo espaço, e tem uma questão que também vem do Crime e Castigo, que o cara está devendo o aluguel, né? Isso. Isso vira uma grande questão, ter que fugir da velha para não pagar o aluguel. É um filme interessante, viajou muito, assim, foi para muitos festivais, assim, foi bem experimental, foi um exercício mesmo de linguagem, mais do que qualquer outra coisa. Tenho muito boas lembranças desse período aí. E em seguida veio o Cheiro do Ralo, né? Adaptação do Marçal, né? O roteiro do Marçal Aquino, adaptação do livro do... que inclusive foi para Sundance, né? Ele foi para Sundance em 2007. O livro do Mutarelli, né? Do Lourenço Mutarelli, exatamente, perdão. Grande quadrinista. Com Selton Mello, né? Um filme com Selton Mello, e que também rodou bem, né? Fez um público bem interessante no Brasil, né? Enfim. Não, pode perguntar. O Cheiro do Ralo, como era? Eu queria só que você lembrasse um pouco do set do Cheiro do Ralo, porque o que aparenta para a gente, né? Que aquilo ali, mesmo com aquele tom subversivo, aquelas piadas cáusticas, até alguns momentos pesados, mas que sempre tinha uma comédia no fundo, né? Era sempre um bom humor. Aquele set parecia ser sempre muito divertido. Eu tenho muita curiosidade de saber como era aquele set naquele momento. Aquele galpão ali, né, que vocês filmavam. O Cheiro do Ralo, na verdade, foi um acontecimento, né? Porque, assim, foi um filme que baseado num livro, que era um livro obscuro que ninguém conhecia, que era O Cheiro do Ralo. Um livro extremamente irônico, divertido, como você falou, cáustico, sarcástico, né? Um humor negro, assim, de altagem. Uma história muito maluca, que é um cara que se apaixona por uma bunda, um ralo que terno. Aí tem o olho do pai, é o olho, o ralo e a bunda, é um triângulo, entendeu? Então, assim, é um filme que a gente, se animou para fazer, mas, assim, ninguém queria saber desse projeto, entendeu? Ninguém deu um centavo para esse projeto, entendeu? Então, foi um filme, assim, que inclusive com o Selton tentando captar, a gente não conseguiu um centavo para o filme. O filme foi feito com recursos próprios de 5 produtores que se reuniram para fazer o filme. Filmamos com pouquíssimo dinheiro. Na época era, sei lá, 300 mil reais que custou para filmar o filme. Então, assim, a gente não tinha dinheiro nenhum, só recurso próprio. Então, a gente teve que produzir tudo, uma equipe que trabalhou de graça. Assim, eu fazia tudo. Eu que achei o galpão, ia pesquisar objeto, entendeu? A gente foi meio um exército de Brancaleone, assim, com aquela estética maluca, assim, que a gente tentou fazer uma estética que era uma estética também irônica, também parecida com os filmes que eu gostava, do cinema independente americano, entendeu? Então, assim, foi um set, assim, muito... Assim, foi um set muito pulsante, entendeu? E tem uma coisa que é engraçado, Daniel. Nesse filme, nasce, eu acho, pelo menos, assim, umas 4 produtoras, uns 10 diretores, pessoas que estavam, assim... pessoas que viraram diretores depois, assim, sabe? Que estavam ali, tipo, os 2 produtores, Joana Mariani, Matias Mariani, os 2 viraram diretores. Rodrigo Teixeira, né? Rodrigo Teixeira, eu, que é paranoide. Aí depois tinha, assim, tipo, o Pedro Coutinho, que era assistente, virou diretor, a Vera Egito, o Charlie Brown, a Rafaela Carvalho, a Carlinha, que era... Então, assim, foi um filme que, assim, lançou, assim, tipo, várias pessoas. É bem interessante. Uma hora eu tenho vontade de fazer até um documentário sobre isso, assim, tipo, a quantidade seria maravilhoso. Porque, assim, tipo, pessoas que tiveram trajetórias, como um filme consegue ter esse poder, sabe? Assim, tipo, ele é um filme que fez um grande público na época e é um culto até hoje, faz público até hoje, não para de circular. É uma loucura, entendeu? E só para pontuar aqui, o Clube Cinema, o programa de TV, ele tem um apoio cultural da Clube Box, né? Que é um clube de assinatura de cinema e literatura, e o Clube Box já utilizou o Cheiro do Ralo como referência, né? A gente já mandou um postal autografado pelo Heitor, inclusive, meses depois, na Caixa 50, a gente mandou um livro do Lourenço Mutarelli,
Cheiro do Ralo, né? A reimpressão. Então, assim, o Cheiro do Ralo é referência para a gente, né? Tanto na mídia física quanto como cultural, também no Clube Box, né? Que é o clube de assinatura, da qual eu faço curadoria, e o Clube Cinema que faz o apoio cultural, né? Então, assim, fica o registro, e que se você fizer o documentário, será fantástico, fantástico, sem dúvida. Eu vou fazer, uma hora eu vou fazer, quando tiver um tempo eu vou fazer, porque eu acho que vale a pena, assim, lançou carreiras mesmo no cinema. Assim, formou uma geração mesmo. Assim, verdade. Depois do Cheiro do Ralo, você fez A Deriva, né? Eu acho que é um filme que passou em Cannes, em 2009, né? No CRH, na Mostra Um Certo Olhar, né? Acho que foi digamos assim, um passo à frente, né? Foi uma produção que trouxe gente de fora, que tem amplitude, né? Um filme universal, enfim, que também fez com que você pudesse, digamos assim, mostrar ao mercado que você poderia fazer outros tipos de filme. Eu percebo assim, né? Com A Deriva. Né? Porque o Nina é um filme, o Cheiro do Ralo é outro, e A Deriva completamente diferente, né? Então, assim, o que você pode falar do A Deriva para a gente, um pouquinho? Ali talvez eu tenha mostrado assim uma amplitude mesmo como diretor, né? E uma capacidade de realização, porque é um filme muito bem realizado, feito com mais recurso, um filme lindo, né? Assim, tipo, acho que o meu filme predileto, eu acho que é O Cheiro do Ralo. O último filme que eu lancei também eu gosto bastante, que é o Ana. Mas eu acho que A Deriva é um dos filmes mais lindos, assim, talvez nunca mais fosse tão lindo, assim, aquele cenário, aquelas pessoas, assim. Então, é um filme que tem a ver com uma memória afetiva, entendeu? Eu fui criado numa praia, é um pouco também sobre a separação dos meus pais, assim, claro, de um jeito relido e reinterpretado, entendeu? Então, mas assim, é um filme que é muito caro para mim, importante para mim, no sentido desse resgate de uma memória, de um lugar de infância e desse rito de passagem da infância para a adolescência. Um filme que também circulou o mundo inteiro, foi lançado em vários países, foi para Cannes, foi um filme que me levou depois para Los Angeles, né? Então, um filme assim que foi bem poderoso, assim que eu olho hoje em dia para ele com muito afeto, assim, tipo que foi importante, assim, uma passagem importante, entendeu? Da minha trajetória, sabe? Eu sei que você não gosta do resultado final, mas a gente tem que falar. Em 2002 a gente chega a 12 horas, filme que você fez nos Estados Unidos, que eu lembro muito bem que à época você comentando, né, sobre a produção, infelizmente um filme que lhe fugiu do controle, né, por conta do meio de produção ou do modus operandi que ele foi feito lá nos Estados Unidos, né? Eu lembro muito bem de uma acho que foi uma entrevista sua mesmo, que você falou assim que você não teve contato, não conseguiu nem falar com a Amanda Seyfried antes das filmagens, né, para poder ensaiar, fazer algo mais elaborado, enfim. Assim, o produtor era um cara conhecido em Hollywood por ser um produtor linha dura, sabe? Daqueles produtores que a gente vê em filme do Tom Cohen, entendeu? É um daquele tipo, assim. Isso eu não sabia, né? Porque eu era um estrangeiro ali, né? E eles usam exatamente essa tática. Eles pegam pessoas que fizeram sucesso em algum festival, alguma coisa assim, que não dominam tanto, né, o meio de produção, a língua, e aí chamam para dirigir. Então, você usa o seu talento, mas você não tem força de negociação nenhuma, porque você está meio vendido no lance, né? Sim. Um produtor muito assim, controlador, tirano, assim, sabe, no sentido de dizer, que é uma coisa assim comum também, entendeu? Assim, só que quando você sabe, você evita esse tipo de relação, entendeu? Só que eu não sabia, estava muito afim de filmar em Los Angeles. Fiz esse filme, foi uma experiência também. Assim, claro. Porque também, assim, tipo, eu acho assim, que para mim as experiências são medidas assim, pelo resultado que você tem delas, mas também pelo processo que você tem, né? Assim, Sim. tipo, o que você passa. Tem uma frase do Ariano que eu gosto muito, que diz o seguinte: tudo que é ruim de passar
é bom de contar. Que é o princípio do drama, né? O que tem conflito tem história, entendeu? Sem conflito não tem história. Então, essa experiência que eu tive nos Estados Unidos foi uma experiência ruim de passar, Sim. mas hoje é boa de contar, porque eu aprendi muita coisa. Eu vi de perto como é que funciona aquela indústria, entendeu? A engrenagem, né? Engrenagem hollywoodiana. O Heitor Dahl, em E 2012, dirigiu 12 horas, né? Então foi uma experiência boa, produção grande, aprendi também bastante coisa, trabalhar com equipes grandes, sets gigantes, equipes de dublês, de time de ação, assim, foi um grande aprendizado, assim, sabe? Tipo, eu entendi um pouco o que é a indústria americana e o que é que faz a diferença nela, né? Porque quando você está... Por que existe uma superioridade técnica, né, americana em relação às outras cinematografias? É exclusivamente o dinheiro, não é um talento humano, né? Assim, tipo, e a engrenagem que eles criaram, né? Então foi interessante ter essa vivência, né? Eu admiro o cinema americano, gosto muito, e tive uma vivência assim, tipo da Hollywood real, assim, da Hollywood brutal na sua dinâmica capitalista, pelo lucro. É uma indústria para os americanos mesmo, isso você vai entendendo depois. Apesar de ter estrangeiros ali, claro, eles são portas abertas, mas ela é uma indústria para os americanos. E aí foi uma experiência interessante ter feito esse filme. E aí, no seu retorno ao Brasil, você fez o Serra Pelada, né? Um filme que, podemos dizer que, assim, para mim é um filme, eu sei que foi filmado em larga escala, que pôde ser também esticado para uma minissérie, né? Ela Globo Filmes, como a linha de produção da Globo Filmes naquele momento, né? De várias obras elas faziam assim. Mas, para mim, é um grande filme, 2013. E nada melhor do que voltar e abraçar o Brasil com um tema tão brasileiro como Serra Pelada, né? Tem um pouco isso, viu, Daniel? E foi um filme muito difícil de fazer, né? Todos os filmes que têm temática ou set amazônico é uma treta, assim, tipo assim, porque filmar na região amazônica é muito difícil, muito mais difícil do que a gente imagina, porque a gente está muito longe dos centros de produção. Então, tem dificuldade de transporte de equipamento, material, as logísticas todas são complicadas, assim, sabe? O Pará, por exemplo, é do tamanho de 3 países. Tem viagem dentro do Pará que é 2 horas, 3 horas, sei lá, entendeu? Dentro do próprio estado, entendeu? Então, o assim, tempo também, né? O tempo muda muito também, né? o tempo, acho que então foi assim, foi uma filmagem muito maravilhosa, assim, tipo, que também eu filmei em outros lugares, não foi só ali. Eu pude dar esse mergulho até porque tinha passado um tempo fora, ter voltado esse Brasil mais profundo, que eu amo, assim, paixão, assim, sabe? Essa natureza do Brasil, assim, do Brasil bruto. O Marçal fala essa expressão, Brasil bruto, né? Brasil real. Então, assim, tipo, foi um grande mergulho aí, um filme que voltado a uma audiência maior, foi para TV, fez milhões de espectadores. Então, assim, tipo, é um filme também interessante, foi muito difícil de fazer, a gente teve vários percalços de produção, então eu tive, assim, tanto no projeto americano quanto depois no Serra Pelada, dois desafios muito grandes, assim. Eu acabei desses 2 filmes muito cansado, assim, tipo... Mas você queria gosta até do dar um tempo, resultado do assim, Serra nem sei se Pelada? eu quero filmar mais, porque foi tão difícil. Desculpa, você gosta do resultado do Serra Eu gosto do Pelada? resultado, assim, tipo, eu gosto do resultado. Eu acho um filme interessante, é um filme de gênero, assim, tem essa corrida ao ouro, tem esse tema da obsessão, né? Assim, tipo, e mergulhar naquele evento histórico que foi uma loucura, né? Sim. É um evento seminal, assim, do final da ditadura, né? É uma região que você olha hoje se conecta com os temas do Brasil de hoje também, entendeu? A mineração clandestina, a busca pelo dinheiro a qualquer custo na floresta amazônica, o faroeste sem lei de alguns lugares do Brasil, assim, dominado por grupos paramilitares ou militares, assim, era uma coisa que estava conectada perto com a região do Araguaia, a guerrilha do Araguaia, né, assim, fim da ditadura,
assim, tipo, então, assim, era uma válvula de escape, o sonho do ouro, o Brasil grande. Então, assim, tipo, é um filme que eu gosto bastante, assim, tipo, uma grande experiência também, assim, de cinema, assim, de jornada, e é isso. Esse, digamos assim, foi o último grande filme que chegou aos cinemas, né, em 2013. Mas você não deixou de trabalhar em nenhum momento, né? A gente que acompanha, depois você fez um documentário on yoga, né, Arquitetura da Paz, 2017, fez o Tungstênio em 2018, que eu, quando visitei a Paranoide, você estava com os storyboards todos colados lá na parede, já preparando para filmar, assim, foi... apesar de ter sido uma visita curta, mas é algo que eu não esqueço, né? Tá, que você até mostrou, tô fazendo aqui, vou entrar para fazer o Tungstênio, né? Adaptação do Quintanilha, né? Do comic book dele, né? Do graphic novel. E fez o Arquitetura da Paz, fez o Tungstênio em 2018, Ana 2019, né? E Sim. em 2020 você foi contratado para fazer um filme em Nova York. Fala um pouquinho disso aí. É um filme bem independente, né? Diferente do 12 Horas, lá em 2012. Totalmente. É um filme independente de um produtor brasileiro que é ator também, o Bernardo. É um roteiro sobre o tema da imigração, assim, americana. Um brasileiro que circula nesses, vamos dizer, guetos dos ilegais, né? Que estão nos Estados Unidos, que é o universo dos dreamers, né? São as pessoas que vieram sonhando com os Estados Unidos, que depois de anos estão sendo deportados, aquelas crianças em jaulas, né? Então, um pouco da era Trump. Então, é um filme que retrata um pouco essa era Trump. E fala disso, fala de imigração, é um filme bem assim, delicado, é a relação de um cara assim, tipo, e de uma criança, entendeu? Que a mãe desaparece. Eu falo sobre paternidade, sobre empatia. É um filme sensível, independente total. A gente filmou em Nova York, com muito pouco dinheiro, no Brooklyn, em alguns lugares no Queens, assim, que foi uma outra experiência de filmar nos Estados Unidos. Dessa vez é um filme fora da indústria, mas com equipes americanas, com atores americanos, assim, falado em língua inglesa. Foi uma experiência bem diferente da primeira, com um pouco mais, apesar de não ser um filme meu, né, ou seja, não é um filme autoral que eu idealizei e Você foi criei, contratado mas foi para um filme que eu fazer, não é tive isso? para fazer, mas tive mais liberdade de pôr uma visão. É um filme delicado. Estou bem feliz com o resultado. Vai sair a qualquer hora aí, não sei quando. Ele tá com título provisório, né? Você até me estava me falando antes de começar a gravar. Ele tá com título provisório É de Invisible. Invisible, né? Invisible. Que Invisible. é invisível, mas não sei No IMDb qual vai ele ser o título tá definitivo. Ballad of a Hustler ainda. Fala Mas da é isso, Barroso. assim, assim que a gente sair, assim que o filme sair, a gente vai ficar de olho e a gente espera que a gente possa conversar de novo, Heitor. A gente já se encontrou algumas vezes, já conversou bastante na internet, né? Mas que eu só tenho a agradecer ao seu tempo, né? Agradecer ao seu tempo, que mais uma vez dedicou aqui a gente, ao Clube Cinema, ao Clube Box, né? Que é o apoiador cultural do Clube Cinema, do programa. E eu queria agradecer a você, queria que você deixasse uma palavra final aí para dentro do nosso programa. Daniel, duas coisas para encerrar. Primeiro é o Pois não? seguinte, a gente falou um pouco do meu último filme, que é o Ana, que eu acho Sim, dos meus mais 2019, né? 2019, dos mais maduros, e junto com O Cheiro do Rádio e a Deriva, para mim são os meus filmes favoritos, Ó, assim. A segunda coisa é dizer que é um prazer estar aqui com você sempre, entendeu? Que você pode contar comigo, a gente sempre teve papos ótimos de cinema, e assim, acho que você é um cara que tem um olhar bastante sensível sobre o tema, acho um dos grandes incentivadores do cinema nacional. Assim, então, assim, prazer estar aqui com você especialmente, e espero em breve poder continuar essa conversa que já vem de um tempo é nosso. verdade. Vamos tentar marcar um outro programa, Heitor, para falar só dos filmes recentes, né? Tungstênio, Ana, do Invisible, né? E até Quantos? mesmo falar um pouco desse boom dos streams aí, já que você está na segunda temporada do Arcanjo, né? Sim, com muitas novidades também, viu, Daniel? Pela frente. Sim. Você me falou aí que vai filmar tem uns 3 filmes engatilhados aí. Vou passar 2 anos no set seguidos. Depois eu te conto. Que bom.
muito obrigado, Heitor. A gente vai para o intervalo. Você está no Clube Cinema, esse foi Heitor Dália, e daqui a pouco a gente volta aqui na TVC. Voltamos com o Clube Cinema, eu sou Daniel Herculano, você está na TVC. Clube Cinema é o seu encontro semanal com a sétima arte, e nesse segundo bloco vamos conversar com Cibele Amaral, cineasta, atriz, roteirista, produtora. Muito obrigado, Cibele, seja muito bem-vinda aqui ao Clube Cinema da TVC, direto de Fortaleza. Você fala de onde? Estou falando de Brasília, queria estar aí em Fortaleza, que eu adoro. Que bom. Bom, a gente está aqui para falar hoje de um filme que você lançou há pouco tempo, tá? Então, Por que Você Não Chora? Né? Estrelado pela Bárbara Paz, um drama que vem bem, digamos assim, vem bem a calhar nesse mês que a gente está falando, que é o mês do Setembro Amarelo. Até vim com a camisa em homenagem ao seu filme e trouxe uma dica aqui cultural também em homenagem ao Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio tão importante, que eu acho que é um tema que a gente sempre tem de falar, né? Cibele, por favor, fala um pouquinho sobre esse filme, tá? Que estreou há pouco e que precisa ser visto. Então, Daniel, exatamente. A gente esperou setembro para lançar o filme em setembro, por causa do Setembro Amarelo, para prestigiar o Setembro Amarelo e também porque a gente sabia que o filme ia ter uma relevância, né, maior nesse mês. E, enfim, é isso aí que você falou, é um tema delicado, a gente tem, às vezes, né, medo, será que vou tocar nesse tema, será que não vou? Mas o que tem se percebido hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, os profissionais da saúde mental, é que não falar também não contribui para resolver o problema, né? Então, hoje, o que se diz é o como falar, o que falar, né? E o filme ele vai muito nessa linha de ter o cuidado do como falar e do que falar e do que mostrar, né? Eu parti com uma ideia de fazer um filme sobre o transtorno borderline, e quando eu vi, eu tinha feito um filme que falava sobre a ideação suicida. E fiquei até um pouco assim, assustada. Falei, puxa vida, vou falar de um tema tão complexo, né? Mas eu sou psicóloga e eu estava muito abraçada por profissionais da saúde mental, muito competentes, que inclusive trabalham e que me incentivaram e falaram, não, vai nessa, esse é um tema importante, precisa falar. O filme já foi bastante discutido pela comunidade aí da saúde mental. É um momento importante mesmo para se falar sobre o tema. É importante pontuar, né, Cibele, que o Por que Você Não Chora leva às telas experiências suas, né, enquanto psicóloga, enquanto você esteve no Instituto de Saúde Mental, no ISM em Brasília, né? É muito interessante você levar isso para as telas, né? Ter esse sentimento, né? Não ser simplesmente um tema que você joga lá e quer conversar, ou quer discutir, ou quer se valer desse tema para fazer um filme. Não, é um filme que tem um peso emocional para você também e pessoal, né? Isso é importante a gente comentar, né? Tem uma base, tem um alicerce, né? Tem algo que está sedimentando ali o filme, né? Isso. É muito importante você ter falado sobre isso, porque justamente eu, quando fiz esse estágio no Instituto de Saúde Mental, eu me deparei com uma realidade que eu desconhecia, né? O senso comum tem uma falácia que problema mental é coisa de rico, né? Não é assim, todo mundo tem problema mental. A questão é se você tem oportunidade ou não de levar os seus problemas para uma terapia ou para um psiquiatra, etc. E ali no Instituto de Saúde Mental, a gente tinha muitas filas, né? Eu fui trabalhar, inclusive, com plantão psicológico, que era o que eles não davam conta de atender, a gente atendia no plantão, para a pessoa não ficar sem nada, não ficar sem atendimento, né?
E ali me deparei com muitas mulheres sofrendo muito com ideação suicida, e eu vi que era realmente uma questão importante, é importante para a nossa sociedade discutir mais, para falar sobre esse tema. E, para além disso, Daniel, como você falou, tem questões minhas muito pessoais também, né? A minha família é uma família bem disfuncional, tem muitas pessoas com transtornos psiquiátricos na minha família, né? Eu mesma, já na faculdade, e depois fazendo a minha formação, e como tendo muitos traços do transtorno borderline, né? Lido muita coisa, mas nunca tinha sido nem diagnosticada, assim, né? E o meu irmão, que faleceu em 2020, ele tinha transtorno borderline, nunca foi também medicado direito, não teve um tratamento também, porque tem muito estigma, é muito complicado. A saúde mental é uma questão realmente que ainda dói, ainda é complicado falar. Mas é por isso que é importante conversar e falar sobre, né? Nunca evitar, nunca deixar de lado, né? E tentar abrir o diálogo, né? Que eu acho que é isso que no fundo, o filme procura fazer, né? Abrir o diálogo. Ó, isso acontece, isso existe, né? Então, a partir disso, a gente pode procurar algum tipo de solução, né? Agora, eu queria voltar, Sibeli, para 2003, tá? Em 2003, você dirigiu um curta chamado Momento Trágico, né? E eu acho muito interessante a gente falar disso, olhando para trás nesse momento, que lá em 2013 você venceu Gramado, venceu Brasília, foi nomeada para vários prêmios, digamos assim, foi o curta nacional do ano praticamente, né? E como é que você consegue se enxergar olhando a diretora premiada em 2003, né? Até chegar aqui com um longa, né? Um longa que tem uma produção, uma grande produção, que tem a Bárbara Paz, né? Que, enfim, tem a distribuição da O2, né? Da O2 Play, né? E que em plena pandemia consegue lançar, assim, é tão difícil, né, nesse momento. Então você olha, como é que você consegue olhar para 2003 e ver essa sua trajetória aí, que no meio do caminho teve tanta coisa, né? Teve roteiro filmado, teve produção. Daniel, que legal isso, né? Fazer essa viagem aí no tempo. Não estava preparada. Vamos lá. Foi muito bacana. O Momento Trágico foi o filme que me colocou realmente nesse lugar de diretora para ficar, né? De roteirista, diretora. Foi um incentivo maravilhoso para a minha carreira e me fez abraçar essa carreira com responsabilidade. A gente mora num país que é complexo, né? Ser artista nesse país é muito complexo. Eu não incentivo meu filho, ele tem vários talentos. Eu falo, filho, faça arte como hobby. Provavelmente estou errando, mas é porque é dureza, né? A gente agora mesmo está passando por um momento de descontinuidade de políticas públicas. Então, assim, eu consegui fazer um outro longa antes do Porque Você Não Chora. Eu fiz um longa de comédia chamado Um Assalto de Fé, que é um filme muito divertido. Ele também teve um lançamento nas salas de cinema. Ele hoje está em algumas plataformas aí. E depois eu demorei muito para conseguir fazer esse outro longa, porque foi um momento mesmo de dificuldade de políticas públicas, né? E hoje assim, graças a Deus, eu tive um momento que eu entrei em muitos editais, ganhei muitos editais. Eu estou com um filme pronto na pós-produção, né? Um outro longa chamado Rir para Não Chorar, e estou com 3 filmes para fazer, já com edital, né? Já Boa notícia. Que boa notícia, né? E uma série para Box Brasil, para streaming, né? E tentando muito entrar com outras séries e filmes para as plataformas, né? Para as majors, porque o nosso mercado está migrando muito, né? Para esse lado. Então a gente tem que olhar para o futuro também e fazer esse percurso de se adaptar. Mas quero também continuar fazendo filmes autorais, porque
é muito bom, né? Poder contar umas histórias assim que são muito caras para a gente. Foi essa aí minha trajetória. Eu fico bem feliz de saber que existem produções engatilhadas, né, suas, porque realmente todo mundo que passa por aqui, a gente falando, é praticamente um discurso uníssono. A gente realmente está passando por um momento de quebra, né, de uma coisa que a gente sempre teve, de um investimento em cultura, de uma certa forma, né? Aqui no Ceará, ainda bem que temos um governo que preza por isso. Nós temos Porto Iracema das Artes, nós temos Vila das Artes funcionando, né? São equipamentos culturais que promovem, não só promovem, mas que formam diretores, formam roteiristas, né? E isso que a gente precisa ter mais no Brasil, além, obviamente, de ter editais que incentivam a produção dos filmes, né? Conversando com o Halder Gomes aqui um dia desse, infelizmente, a gente está passando por isso. E a gente precisa falar disso também, né? Dessa dificuldade que a gente está passando, né? Do cessar do cinema, né? Do dinheiro que não aparece, do incentivo que não aparece, né? Agora, assim, eu pesquisei algo que eu não sabia, Cibele, que você coproduziu um filme que ainda vai estrear, estrelada por uma vencedora do Oscar, Berenice Bejo, que é Shake Your Cares Away. Me fala desse filme. Depois a gente volta pro Porquê Você Não Chora de novo, para a gente finalizar. Me fala do Shake Your Cares Away, uma coprodução sua, né, que está agendada para 2021. Está pronto já, com a Berenice Bejo. Ganhou o Oscar de melhor coadjuvante pelo Artista. Isso. Nós somos produtores associados, né? Eu com a Neocortex e o Patrick De Jong com a 34 Filmes. Foi uma coisa muito legal que aconteceu, né? Você vê, a Ancine, ela tinha um programa, né, de as produtoras para fora, para os festivais. Eu estou até esquecendo o nome do programa agora, mas um programa muito bacana, que financiava, né, passagem e tal, uma parte para os festivais importantes. A gente conheceu um brasileiro, que é o Fred, que estava buscando apoio para esse filme, um filme importante, de um diretor importante, com uma atriz importante, e eles precisavam ali fechar a produção, né? E a gente sempre naquela perspectiva de buscar dinheiro fora, né? E, de repente, eu falei assim, mas espera aí, vamos ver quanto é, né? Vamos ver se a gente pode entrar, porque é uma oportunidade também de você conhecer pessoas, fazer um network, ter um filme importante também no currículo, né, da produtora. E deu certo, foi um barato isso, deu certo. Estamos aí com esse filme que acabou eu não sei se a gente pode divulgar ainda, mas acabou de vencer um festival importante também, e super na expectativa de poder presencialmente participar de alguma sessão do filme. Estou bem empolgada. Essa troca de experiências com produtores internacionais é realmente bem importante, né? Eu lembro que eu estava no Festival de Brasília em 2017 e lá a gente teve muitas palestras que versavam muito sobre isso, né? Os diretores falando, a Ana Mulaert falando sobre isso, deixa eu lembrar mais aqui, enfim, uma série de pessoas que estavam ali no festival e que falavam dessa importância dessa troca de experiências, né? De você poder apresentar seu filme fora também, né? Que isso é muito importante, e numa dessas você consegue vender para o mercado internacional, né? Você exibe fora, enfim. Não é só questão de ganhar prêmio, né? Você está em festival também é isso, né? Você que já participou de alguns, né? Você pode falar um pouco dessa experiência também. Posso e gosto muito de falar disso, porque foi uma política pública da Ancine, né, de internacionalização do nosso cinema, e fomentando e dando incentivo para os cineastas e para os produtores irem para fora, mostrar seu trabalho fora, conhecer o trabalho dos outros. Nesses mercados que a gente participou, a gente também conseguiu fechar um agente de vendas internacional para o Porque Você Não Chora, importante, que é a Silver Mountain. A gente conseguiu, por meio deles, entrar em festivais internacionais,
a gente conseguiu vender o filme para a Europa, e, enfim, e estamos aí tentando vender para Estados Unidos. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. A gente conseguiu ter acesso a algumas plataformas também de fora do Brasil, que, por incrível que pareça, às vezes dão até mais importância para a gente, que não é do eixo Rio-São Paulo, do que as daqui. Uhum. Né? Porque a gente realmente não está conseguindo furar essa bolha ainda. Né? Alguns diretores, sim, mas as produtoras regionais, né? A gente realmente não está, ainda não chegamos lá, né? Não somos vistos ainda, não conseguimos fechar negócio. Né? Uhum. Mas às vezes você vai para fora e aí não importa se você é do Rio, de São Paulo, de onde você é, né? A pessoa não interessa se você é de Rio, de São Paulo. Você é uma produtora brasileira, acabou, né? Então, às vezes a gente consegue até ter mais oportunidades. Mais uma boa notícia, você falar que porque você não chora, tem alguns mercados já fechados, né? Isso é bem encorajador, né? E antes da gente voltar ao Porque Você Não Chora, eu queria indicar aqui um quadrinho, na verdade é um graphic novel, I'm Not Okay With This, tá? É do Charles Fossman. Esse quadrinho aqui, ele está sendo enviado no mês de setembro aos assinantes da Clube Box. Aqui, Cibele, no nosso programa, nós temos o apoio cultural de um clube de assinatura, que é o Clube Box, né? Um clube de assinatura que envia mensalmente livros ou comic books ou graphic novels e camisetas e filmes. Investe na mídia física, né? A gente envia o DVD, envia o Blu-ray e a gente tem assinantes por todo o Brasil, né? Então, a dica desse programa, também de acordo com o Setembro Amarelo, I'm Not Okay With This, um graphic novel que também fala sobre suicídio, né, e que recomendamos a leitura, que é bem interessante. Além disso, né, Cibele, eu acho que é importante a gente comentar também alguns outros filmes. Tiveram alguns filmes que você, digamos assim, se inspirou, ou que você lembrou enquanto estava filmando, e que você pudesse citar aqui como referencial do Porque Você Não Chora? Tem sim, Daniel. Bacana o I'm Not Okay With This. Depois eu vou pesquisar, quero ver. Tem uma temporada na Netflix, mas ele estava sendo gravado em meio à pandemia. A segunda temporada foi cancelada, mas o Charles Forstman, no comic book, ele tem, digamos assim, final, né? Se você vê a primeira temporada, não tem final. Aqui você tem o final. Ah, que legal. Bom saber. Vou enviar para você, tá? Vou enviar para você. Manda! Maravilha! Então, sim, eu busquei referências, né? Só que, assim, para minha frustração, muita coisa que tem no audiovisual sobre saúde mental não é tão bacana, sabe? Tem alguns filmes, inclusive no Brasil, né, que mostram a questão social, né? Por exemplo, Bicho de Sete Cabeças. Sim. Tem uma série que está no Canal Brasil, que também sou produtora associada, que se chama Colônia, que é Sim. falando também de Barbacena, do Holocausto brasileiro, né? Mas uma questão também muito social, digamos assim, né? Muito boas produções, muito bonito, Bicho de Sete Cabeças, um filme Sim. maravilhoso. Agora, né? Tem um filme, proposta ainda manicomial, que é o Garota Interrompida, porque era um filme que trazia melhora, né? A protagonista, ela melhora. Agora, ele serviu de referência, sim, mas ali ainda era uma coisa muito manicomial, né? De camisa de força, assim, um negócio bem distante do que eu queria mostrar no Porque Você Não Chora, tá? E outros filmes que eu busquei como referência foram mais, assim, uma pegada de inspiração para a protagonista, que foi um filme que chama Inverno da Alma, que eu mostrei para a Carolina Monte Rosa, eu falei assim, ó,
é mais ou menos isso aí, sua personagem, né? Essa dureza, essa rigidez. O Cisne Negro, o Shane, Jennifer Lawrence, né? Lawrence, Jennifer isso. Lawrence? Ela foi indicada para o Oscar Isso. por esse filme. Primeira indicação dela. Inverno da Alma. Foi. Cisne Negro, o Shame, isso. Mas, assim, filmes sobre transtorno borderline que eu vi serviram para me mostrar o que não fazer, porque era um fundo do poço, uma coisa assim que não trazia esperança, mostrando as pessoas no pior momento das crises. Eu falei assim, eu quero ver gente melhorando, né? Eu quero ver. Eu sou uma psicóloga, né? Eu acredito que a gente melhore, a gente tem como ter uma vida mais funcional, uma vida melhor, enfim. Não era aquilo que eu queria mostrar. Então, eu fui muito pelas minhas referências mesmo de literatura, né, da psicologia. Tem um livro que foi também bastante inspirador, que se chama Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, que é um filme que fala de uma cura também. E muito Freud, muita Melanie Klein, muito Winnicott, muito por aí mesmo. Eu queria... tem o Nise também, né? Tem o Nise, que é muito bom também, que é uma voz, né, contra o Coração da Loucura, né, estrelado pela Glória Pires. Enfim, mas eu queria que você finalizasse nossa conversa. Primeiro eu vou agradecer pelo seu tempo, tá? Muito obrigado. E queria que você convidasse as pessoas a assistirem ao filme. Acho que em breve vai estar também na O2 Play, né, nas plataformas de streaming. E agradeço mais uma vez por você estar aqui no Clube Cinema com a gente, tá? Muito obrigado, Cibele, pelo seu tempo. Obrigada a você, Daniel. Foi ótimo conversar com você. É muito bom quando o jornalista pesquisa e sabe um pouquinho da carreira da gente. A gente fica feliz, né? Então, te agradeço demais e tudo de bom aí para Fortaleza, para os cineastas daí, para o festival daí, que também é maravilhoso. Boa sorte para a gente. Obrigado. Agradeço mais uma vez, Cibele. Você esteve na TVC com o Clube Cinema, eu sou Daniel Herculano, e a gente se vê semana que vem. Clube Cinema, que tem um apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Acesse clubebox.com ou o Instagram Clube Box Brasil. Obrigado, pessoal. Até a próxima.